fala de saúde do interlocutor, um ambiente acusticamente tratado favorece a comunicação e causa menos cansaço. Com certeza, se eu tenho um ambiente tratado, e falando no caso, né, de igreja, que é o nosso assunto principal aqui, se eu tenho um ambiente tratado, força-se muito menos o interlocutor. E aí talvez você pergunte, mas o microfone já não ajuda nesse sentido? Sim, o microfone ele existe justamente para isso, para poder forçar menos a voz do interlocutor, do palestrante, ele força menos a voz para que o som chegue até a última pessoa. Porém, se eu tenho um microfone e o meu interlocutor tem uma boa dicção, mas o ambiente é acusticamente ruim, ou seja, o nível de reverberação é altíssimo, e aí não vai adiantar. O que vai acontecer? Ele vai falar, as pessoas não vão entender, talvez ele vai repetir, as pessoas não vão entender, e ele tem que repetir 3, 4, 5 vezes a mesma coisa para que as pessoas consigam entender. Isso vai trazer para ele um cansaço enorme, porque ele está falando, as pessoas não estão entendendo. Por quê? O ambiente não está favorecendo a inteligibilidade e não está favorecendo a audibilidade. Relembrando esse termo que a gente falou no último vídeo, inteligibilidade é quando eu estou entendendo o que está sendo falado. E audibilidade é quando eu estou ouvindo, porque eu posso ouvir, mas eu não entendo o que está sendo falado. Ok? Então, assim, quando eu trabalho o ambiente acusticamente, eu também estou cuidando da saúde do interlocutor. Imagina numa sala de aula onde a professora não tem um microfone. E aí nessa sala de aula ela tem que falar aí com 40 crianças, 40 alunos, por exemplo. Se o ambiente da sala de aula for um ambiente ruim acusticamente, as crianças não vão entender o que ela está falando, e aí ela vai achar que tem que falar mais alto, e ela vai forçar mais a voz, vai ficar mais cansada, justamente por causa do ambiente escolar. Quando eu fiz a minha pós-graduação, eu tratei justamente sobre a questão da acústica no processo de ensino e aprendizagem. Quando você tem uma sala de aula muito ruim, acusticamente falando, isso prejudica muito o entendimento dos alunos. E aí, como é que nós vamos medir isso? Nós vamos medir isso justamente pelo nível de entendimento que os alunos vão ter em relação àquilo que o professor fala. É a mesma coisa que vai acontecer na igreja. Às vezes com o auditório cheio, eu tenho um nível de reverberação um pouco mais controlado, porque as roupas elas absorvem um pouco, o cabelo absorve, o próprio corpo absorve um pouco, então a gente vai ter ali um nível de reverberação talvez um pouco mais controlado. Inclusive é por isso, se você ainda não descobriu por que com a igreja cheia eu tenho um som e com a igreja vazia eu tenho outro som, é porque as pessoas também absorvem som. Quando você vai dar uma palestra lá no seu auditório, e nessa palestra, no auditório que cabe 300 pessoas, só tem 50, só tem 40, porque se você está aplicando ali um curso, o som será altamente prejudicado. E aí você, como interlocutor, você como palestrante, você vai sofrer muito com isso. Por quê? Você vai estar falando e as pessoas não vão estar entendendo. Então, de um lado, tem um ouvinte que vai fazer muito esforço, ou seja, o ambiente vai ser desconfortável para ele. Relembrando aqui o nosso conceito de conforto. Conforto é quando eu faço o mínimo de esforço para realizar uma tarefa. Ok? Isso é o conceito de conforto. Então, vai ser um ambiente desconfortável, no sentido auditivo, mas também vai ser um ambiente desconfortável para quem está pregando, para quem está dando uma palestra, está dando uma aula. Certo? Causa, quando eu tenho um ambiente acusticamente tratado, ele vai causar menos cansaço, desgaste para quem está falando. As consoantes e vogais ficam mais claras e o som dos instrumentos são realçados com mais facilidade. Então vai ficar muito mais fácil das pessoas entenderem.
é muito importante a gente falar, quando a gente fala de acústica, a gente vai falar em relação à vizinhança. Quando a gente traz o assunto da vizinhança, aí já nós não estamos falando só do ambiente interno, mas estamos também falando do ambiente externo. E aí quando a gente fala ambiente interno com externo, a gente está falando de isolamento acústico, certo? Eu preciso isolar o som que sai, mas também preciso isolar o som que entra. É muito importante a gente pensar na questão de acústica em relação à vizinhança, porque o meu vizinho, o seu vizinho, ele não é obrigado a ficar ouvindo determinadas coisas, principalmente no dia de descanso dele, ok? O sossego é garantido por lei e é necessário que o respeitemos, afinal, ninguém gosta de ser perturbado em seu momento de descanso. Nós vamos ter aí duas situações. Uma lei que a gente chama de lei de sossego, normalmente aplicável depois das 22 horas. Na maioria das cidades acontece assim. Claro que você precisa olhar na sua cidade se o seu código de postura fala sobre isso, ok? A maioria das cidades, a partir das 22 horas, tem aquela lei do sossego que não pode emitir um nível de ruído de determinado decibel. Ok, mas também nós temos uma outra lei, que é a lei da perturbação do sossego. Essa lei da perturbação ela não se aplica às 22 horas. Essa lei da perturbação é qualquer horário. Então, mesmo que seja às 9 da manhã, às 2 da tarde, não importa. Se você está incomodando, a pessoa pode pedir para que o som seja interrompido. E aí a gente às vezes fica pensando, poxa, mas o culto está acontecendo às 8 da manhã. Eu sei, mas pela lei de perturbação você está perturbando o sossego da pessoa e sim, ela pode chamar a polícia para você, porque você está num nível elevado de som. Ok? Ah, eu estou ensaiando às 16 horas, esse vizinho meu é muito chato. Não, pela lei da perturbação ele pode acionar a polícia sim e pode pedir para poder parar. Ok? Então assim, por isso que é muito importante quando a gente pensa em relação à acústica e isolamento, porque a gente vai estar tratando da melhor maneira possível. E quando você faz esse isolamento, você está impedindo que o seu som de dentro saia. Mas também, como eu disse, é uma via de mão dupla. Você vai estar impedindo também que o som de fora entre. Ou seja, o som que te perturba tanto, do barulho da avenida, do carro de som e também o som do seu vizinho, porque também alguns vizinhos também emitem muito som, fazem barulho, fazem aquela churrascada, certo? Também você vai estar sendo beneficiado, porque o som do lado de fora também não vai te perturbar do lado de dentro. Então a questão do isolamento não beneficia só o vizinho, beneficia você também, certo? Assim como o carro de som atrapalha o pregador, não atrapalha? Atrapalha. Você está no meio da pregação, chega um carro de som, as pessoas precisam esforçar um pouquinho mais para poder entender. Assim como atrapalha, um som muito exagerado atrapalha o momento de lazer do meu vizinho. Então eu preciso pensar dos dois lados. Eu vou beneficiá-lo, mas também eu serei beneficiado quando eu penso na questão de isolamento. Certo? Você está numa posição e muitos pastores, muitas igrejas têm enfrentado processo e ter que fechar, ter que ter o seu local de culto interditado porque o som está sendo exagerado. Então, eu não desejo para você que você passe por esse tipo de problema, mas você precisa tomar uma série de precauções, certo? Para você então ter uma boa convivência com as pessoas que estão à sua volta, certo? Para que você não tenha problema de um vizinho ficar reclamando, você precisa tomar algumas atitudes em relação ao isolamento do som. Talvez você que está assistindo, talvez você seja pastor, talvez você seja membro de uma igreja, ou talvez você seja simplesmente uma pessoa que está querendo orientar alguém. Então, se existe um pastor aí na sua cidade, se existe uma igreja na sua cidade que está enfrentando esse problema, não adianta, tem que isolar, porque o vizinho ele pode estar dentro da sua
dentro da lei, ele pode estar dentro do seu direito. E aí não tem jeito, tem que isolar mesmo para ter uma boa convivência. Ok?